E o Bom Dia Santa Catarina continua falando de saúde nesse momento. Você já ouviu falar em lúpus? É uma doença autoimune que normalmente é confundida com uma simples dermatite no estágio inicial. E é aí que mora o perigo, né, Larissa? Larissa está chegando ao vivo, agora são 6h20 da manhã, tem mais informações pra gente. Bom dia, Larissa. Bom dia, Faraco. Bom dia para todo mundo. É verdade, é um perigo essa confusão, viu? Até porque o lúpus precisa de um tratamento específico e quanto mais cedo começar o tratamento certo, mais chance tem de controlar essa doença que não tem cura e é mais frequente em mulheres. Vamos saber então quais os sintomas. Os sintomas que podem indicar que o paciente tem a doença são febre, vermelhidão no rosto, queda de cabelo, feridas na boca, além de dores de cabeça, confusão e perda de memória. É preciso prestar atenção se há dores no peito na hora de inspirar profundamente ou até dificuldade para respirar. Dores nas articulações e rigidez e inchaço dos músculos podem ser indícios de lúpus. Outros sintomas são fadiga, lesões de pele, sensibilidade ao sol, glândulas linfáticas inchadas e desconforto geral, como ansiedade e mal-estar. São muitos os sintomas e é justamente por isso que essa doença confunde tanto, às vezes confunde até os médicos. Mas a gente vai conversar agora com a doutora Sônia Fialho, que é PhD em reumatologia. Bom dia, doutora Sônia. Primeiro explica pra gente o que é uma doença autoimune, que é o caso do lúpus. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. O lúpus é uma doença autoimune. Isso significa o quê? Que o sistema autoimune ele está desregulado e ele começa a produzir anticorpos contra proteínas próprias. A gente normalmente tem o nosso sistema imune para nos proteger contra as infecções, contra proteínas que não nos são conhecidas. E no caso do lúpus, nós começamos a produzir essa defesa contra células, contra organismos próprios. E como essa doença acontece, doutora? Ela acontece de várias formas, ela pode acometer vários órgãos, ela é bastante sistêmica e por isso, embora mais o sintoma articular seja o mais frequente de apresentação inicial, ela pode apresentar vários sintomas iniciais em diferentes órgãos se apresentando para diferentes especialistas. Dessa forma, todos os médicos, os clínicos, de uma forma geral, têm que ter um amplo conhecimento da doença para poder estabelecer um diagnóstico mais precoce e com isso ter um prognóstico melhor. E de onde vem tudo isso, doutor? É uma questão genética? O lúpus ele tem certamente uma predisposição genética, tá? Mas não é só isso. A gente sabe que algumas características genéticas são importantes, mas a interação com fatores ambientais, talvez infecções durante a infância, esses fatores são pouco conhecidos ainda. Sabe-se que o fato de ser mulher é um fator de risco para desenvolver a doença e isso a gente acredita que aconteça também devido à questão hormonal, né, dos estrógenos principalmente. E doutora, a doença não tem cura, mas dá para se viver de uma forma, viver uma vida saudável, o mais normal possível, mesmo com lúpus? De que forma? Dá para se viver bem com lúpus, né? Nos últimos anos, na década de 50 para cá, vem aparecendo novos tratamentos. Mais recentemente, a gente tem promessa de várias novidades para o tratamento. Realmente é uma doença que não tem cura, mas com esses novos tratamentos que estão se apresentando, com essa nova tecnologia que está se apresentando agora para o tratamento desses pacientes, a tendência é que eles sobrevivam ainda mais. E para ajudar nesse tratamento também, Florianópolis deve ganhar agora uma clínica nova que deve ter uma abrangência bem grande de atendimento pelo SUS já ainda neste mês, né, doutora? Exatamente. A clínica deve estar sendo inaugurada esse mês e ela vai atender toda essa população que deseja receber os medicamentos mais novos que são injetados por via subcutânea ou por via endovenosa e que no momento tem essa dificuldade de ter um lugar para poder fazer a aplicação desses medicamentos mais modernos, que são os imunobiológicos. E por que ela confunde tanto, doutora? É justamente porque ela ataca tantos órgãos? Exatamente, ela confunde tanto porque às vezes ela pode se apresentar como uma pneumonia, por exemplo, e na verdade ela não é uma pneumonia, ela é uma pneumonia inflamatória, uma pneumonia relacionada à doença e não uma pneumonia normal que você tem que tomar antibiótico. E quando a gente desconfia, então? A gente desconfia quando a gente tiver principalmente as manifestações articulares, então a pessoa costuma ter dor nas juntas, as manifestações cutâneas, que são as mais famosas, com aquela distribuição no rosto,
em asa de borboleta, que nós chamamos. E fora isso, se além das manifestações articulares e cutâneas estiverem presentes, acometimento de outros órgãos, como o coração, os pulmões, os rins, todos eles podem ser acometidos. As pessoas que se apresentam com esses sintomas devem procurar um reumatologista para que sejam feitos exames laboratoriais e a confirmação diagnóstica. Muito obrigada, doutora Sônia Fialho, reumatologista, que esteve aqui com a gente, então, para conscientizar as pessoas, já que hoje é o dia de combate contra o lúpus. Larissa Vier para o Bom Dia Santa Catarina. Ok, obrigado, Larissa, pelas informações. Nós mostramos aqui agora no Bom Dia Santa Catarina algumas doenças, né? Sempre muito importante você se informar, se prevenir, se for o caso, medicar direitinho depois. Não dá para fugir disso, né, Mariana? Não dá não, com certeza.